Oi gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo para comentar com vocês o restante do draft de 2026, que terminou na madrugada dessa quarta para quinta-feira, que em outras palavras chama-se segundo round, né? O draft terminou ontem e eu vim trazer aqui as escolhas que eu mais curti, as escolhas que eu mais avalio positivamente na minha percepção, e as escolhas também que eu não curti tanto. Eu não vou comentar todas as 30, eu vou comentar aqui os dois, entre aspas, né, extremos, as que eu mais curti, as que eu menos curti. As que eu não falar aqui, talvez é porque realmente eu não vi muito sentido de colocar, seja positivo ou negativamente. São escolhas mais ali na média, que eu acho que não vale nenhum destaque, nem muito positivo, nem muito negativo, tá bom? Vamos começar então com a escolha número 33 do Minnesota Timberwolves, Isaiah Evans, um ala, né, alarmador, ala de Duke, que caiu de uma maneira um pouco estranha, não vou dizer que muito estranha, porque no final das contas ele acabou saindo na 33, que é ali o comecinho do segundo round. Então ele saiu do primeiro round, o que pra mim é um pouco estranho, ainda mais considerando alguns caras que saíram no primeiro round. Mas é aquela coisa, 33 não é como se fosse um segundo round, assim, né, uma queda brutal, né? Seria estranho pra mim se ele caísse pra 40 e pouco, pra 50, aí seria muito bizarro, completamente bizarro. Mas na 33 ele acabou ali saindo no comecinho do segundo round, basicamente uma primeira rodada premium, né, essa faixa ali até 35 mais ou menos. Então eu gostei muito dessa escolha, ainda mais depois da notícia, né, que a gente teve hoje de manhã, a troca envolvendo o LaMelo Ball, mudando Naz Reid, né, pro Charlotte Hornets, outros ativos também, e Minnesota tá perdendo muita profundidade no grupo de alas. A chegada do Isaiah Evans não é que supre, obviamente, até porque ele é um cara muito de especialidades, né, um arremessador, é um cara de movimentação sem a bola, mas ainda assim traz algum valor para esse grupo que agora tá mais pobre. Então eu gostei dessa escolha, na hora já fui bem boa, porque é um jogador que era para aquela faixa do draft um cara valioso, né, com as habilidades de arremesso que ele tem. Então, uma escolha muito boa aqui. Logo em seguida veio o Malik Thomas, um jogador que esse caiu muito pra mim. Eu tinha ele no top 20 da classe, era o meu 17 na minha board, porque ele é um projeto de 3D, só que armador, né? Não é um 3D de alas como normalmente a gente conhece, é um 3D de armadores, então ele derruba muito arremesso e ele defende muito bem o perímetro. Normalmente esses caras têm 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 são alarmadores, são ala pivôs, e dessa vez é um alarmador, né, que consegue também de vez em quando facilitar o jogo, consegue de vez em quando criar o próprio arremesso. Ele não é um playmaker, não é um cara que vai colocar a bola na mão e gerar volume de jogo para o time. É um cara que vai receber passes e vai derrubar arremessos com muito volume e com bastante eficiência também. Ele não vai provavelmente manter o mesmo grau de eficiência que ele teve em Arkansas, que foi mais de 41% nos arremessos de 3, mas é bem possível que ele seja um ótimo arremessador na liga, com um volume bacana e com uma eficiência interessante também. Cleveland aproveita aqui. A gente viu uma tendência muito clara, né, em como o Cleveland tem esse apreço por selecionar pelo o que eles entendem que é o melhor jogador disponível em talento, né? E não sem ligar tanto para o encaixe ou para a necessidade do time. Eu concordo que o Malik Thomas aqui era, na minha opinião, de longe o melhor jogador disponível, assim, longe mesmo, por larga margem. Era um cara que eu acho que deveria ter saído no top 20 da classe e acabou saindo na 34. Então eu concordo nesse sentido e eu não julgo a escolha por essa perspectiva. É difícil realmente você deixar passar um cara como ele. Eu realmente entendo que, por exemplo, né, você tem ali caras no grupo de armadores de Cleveland que tá bastante cheio. A gente tem obviamente James Harden e Donovan Mitchell, que são os principais. A gente tem os operários, né, o Jalen Tyson, que não é um ala, né, um wing ali, mas que tá no grupo de armadores também e já tem o seu lugar, né, seguro na rotação. A gente tem Tyrese Proctor, que foi escolhido ano passado. A gente tem Keon Ellis, que também não é um armador, mas enfim. A gente tem ainda, querendo ou não, o Dennis Schroeder, que pode sair, mas ainda tá no time. Então é um grupo de armadores muito cheio, não é como se faltasse armadores ali. Então, por essa perspectiva, o encaixe é desnecessário, né? Não é como se faltasse também para Cleveland arremesso de 3 e tal. Mas eu entendo de novo que mesmo sendo um encaixe
desnecessário, né? Algo que não fazia sentido pela necessidade da equipe, é muito talento aqui para você deixar passar. E quando eu digo muito talento, não é que ele seja uma estrela em ascensão, é que ele é um jogador muito valioso. Muito valioso. As características que ele tem, que eu já citei aqui, são de muito valor e que devem fazer com que ele seja um jogador para 10, 12 anos de NBA, talvez. Então, você encontrar isso na 34 é bem interessante, né? E pensando por outro lado, é possível que daqui a 1, 2 anos, muitos desses armadores que eu acabei de citar aqui não estejam lá, né? Sei lá, o Terence Proctor não vingou, saiu, o Keon Ellis, enfim, Dan Schroeder talvez saia por agora, né? O James Harden daqui a pouco tempo, enfim. Então, é possível imaginar um futuro daqui a 2, 3 anos em que o time, essa superlotação de armadores esteja esvaziada. E nesse contexto, você ter achado um Malik Thomas, né, ainda no contrato de novato, na pick 34, faz sentido. Então, pensando no futuro, faz sentido. Se ele tivesse que jogar hoje também, ele seria um jogador impactante, porque ele é um jogador pronto para impactar nessas características que eu já citei aqui. Tá? É uma escolha que eu gosto, pensando no talento que Cleveland conseguiu. É muito valioso, desperdício deixar passar um cara como ele de fato, né? Apesar da necessidade de não ser a maior do mundo, tá bom? Nossa próxima escolha aqui é 35, Trevon Basileia, né? Uma sequência aqui de, na verdade, 4 picks em sequência que eu gostei bastante. Trevon Basileia em Denver é um encaixe interessante. Eu acho que defensivamente ele pode render bons frutos para um time de Denver que ainda precisa de muito reforço defensivo. Ele... Não sei como é que vai ser muito bem essa utilização ofensiva dele, né? Assim, de maneira muito versátil. Não acho que seja um cara que vá fazer muita diferença no ataque, mas ele tem tudo para impactar no lado defensivo e suprir muito da dificuldade que Denver tem nessa proteção de garrafão, de perímetro, um pouco de aro também. De modo geral, o Denver sofre muito defensivamente em muitos aspectos do jogo, e o Trevon Basileia é um prospecto que pode ajudar bastante nessa parte, tá bom? Uma boa escolha aqui. A próxima escolha é a última dessa sequência, é o Baba Miller na 36 para o Los Angeles Clippers. O Clippers é um time que a gente não sabe exatamente o que o futuro reserva, né? A gente não sabe se é um time que vai querer de fato se manter brigando por alguma coisa, ou se é um time que vai, enfim, rumar para uma reconstrução. E pensando numa reconstrução, eu acho que um Baba Miller aqui, ter um Baba Miller no seu núcleo é interessante, né? Não é um jogador que eu acredito que vai ser uma estrela, na verdade bem longe disso, mas é um cara que tem um teto interessante como um jogador de rotação, um defensor bem interessante, um cortador bem bacana, um cara longo, atlético, ágil, que mostrou evolução ao longo do tempo, dos anos no college e que pode ser um cara que você utilize bem, né? Pode ser que você utilize bem ele no longo prazo. Então eu gosto dessa escolha, acho que é uma escolha de valor pensando no futuro e no médio para o longo prazo. Então, quem sabe, né? Los Angeles rumando para outra proposta de time, uma proposta um pouco mais rejuvenescida para buscar, né, o seu refazer o seu elenco. Por que não, né? Acho que é bem válida essa aposta aqui. Aqui depois tem dois caras que, né, enfim, mas na 39, Jack Cahill pro New York Knicks é outra escolha que eu gosto. O Knicks acabou saindo só com essa escolha no draft inteiro. Não, teve outra depois que eu não gostei. Mas a 39 eu gostei porque o Jack Cahill é um projeto interessante. Eu acho que ele não compro muito o futuro dele como um pontuador super versátil e poderoso na liga. Não acho que seja esse o teto dele tão real. Para mim, o teto mais acessível e plausível para ele é um jogador que vai conseguir defender o perímetro e vai conseguir também impactar ofensivamente com arremessos sem a bola, com arremessos com a bola, um cara que consegue produzir individualmente e coletivamente também. Então eu vejo ele uma espécie de Jalen Suggs um pouco mais forte, talvez, né, mais ou menos nesse sentido. Acho que o Jalen Suggs talvez até tenha chegado no nível ofensivo que eu não sei se o Jack Cahill chegue, mas é possível. Então aqui é uma boa escolha de New York, tá? Uma boa escolha do time que buscou um projetinho bacana nesse segundo round. Não acho que ele era um cara de primeiro round também, mas no segundo round tá muito bem pago aqui, muito válido a escolha, tá? Nossa próxima escolha agora é... Deixa me ver, na 43...
Tyler Bilodeau. Eu gosto muito desse pivô, ele é um grande que tem um feeling ofensivo bem interessante, ele tem um jogo de... que você olha e você vê que ele realmente ele faz coisas diferentes para um grande, né? Ele não é um pivô tradicional, ele consegue realmente tirar arremessos, fazer coisas mais contestadas, mais difíceis e ser uma espécie de arma ofensiva de alguma maneira. Eu acho que era um jogador bem subestimado nessa segunda rodada e acho que é um valor interessante aqui para Brooklyn, um jogador que eu vejo que tenha futuro na NBA, corrigindo alguns problemas defensivos também, mas eu não acho que seja nada tão gravoso a ponto dele não conseguir reparar essas dificuldades nunca. Então acho que é um valor interessante você conseguir um jogador aqui que pode ser um bancário muito digno mesmo, como um defensor sólido e um jogador ofensivamente interessante, né? Um cara mais versátil, que traz um pouco de arremesso, que traz um pouco de controle, um pouco de inventividade, né? Eu acho que é um jogador nesse sentido, tá? Um cara que realmente cria coisas para si com bastante capacidade para essa faixa do draft aqui. Outra escolha aqui agora logo em seguida, né, na 46 para o Washington Wizards, Felix Okpara. Eu gostava muito desse jogador, para mim era um top 35 da classe, basicamente, e aqui para Washington acho que faz muito sentido. Acho que o Washington tem Anthony Davis, que é obviamente, né, idealmente falando, é o cara do garrafão, junto com o Alex Sarr, mas a gente sabe quão inconstante e duvidoso é o Anthony Davis para estar dentro de quadra. Então, visto tudo isso, né, dito tudo isso, você tem um Felix Okpara que é um operário muito interessante, um cara que consegue fazer o básico muito bem feito, eu acho que vale a pena. É um jogador que eu vejo que em situações sem Anthony Davis, né, e que são bem realistas de serem imaginadas, pode impactar bastante. Não é um criador, é bem diferente do Tyler que eu acabei de comentar vindo de UCLA, é um jogador que vai receber criação e vai produzir a partir daí, né? Vai proteger o aro, vai correr quadra, vai, enfim, finalizar jogadas, trabalhar em pick and roll, pegar a ponte aérea, é o jogo dele, é o arroz com feijão, mas é bem feito e é bem temperado. Eu gosto desse jogador, tá? Mais uma escolha que eu gostei aqui, Bryce Hopkins para Denver, uma escolha que é a segunda escolha de Denver que eu falo, né? É Trevon Basileia e Bryce Hopkins é um jogador bem interessante. Eu tinha ele mais ou menos nessa faixa do draft também. Não acho que seja um steal, não acho que seja né, uma conquista totalmente subestimada, mas é um jogador bem capaz ofensivamente, um jogador que traz um pouco de versatilidade e que, vindo do banco, eu imagino que possa ter um futuro na NBA, né? Possa ter um futuro numa rotação de liga e você conquistar nessa faixa do draft um jogador que pode chegar a esse teto, né? Essa possibilidade, ter esse vislumbre pela frente, eu acho interessante. Ofensivamente é um cara que me agrada bastante e que nessa fase aqui da classe saíram caras que pra mim são bem piores que o Bryce Hopkins e que, enfim, né, não deveriam nem ter saído talvez no top 60, mas saíram. Eu vou comentar daqui a pouco algum deles, tá? A outra escolha que eu gostei muito, essa que eu gostei bastante, Jaden Bradley, pro Toronto Raptors, né, na pick 50 logo em seguida. Uma boa escolha, muito boa escolha na real, uma das melhores desse segundo round todo, acho que junto com Malik Thomas, Isaiah Evans, talvez seja a melhor escolha, né? Tem outra que vai ser em seguida, né? Que também tá muito lá em cima. Mas até aqui foi uma das melhores escolhas desse segundo round, cara. Muito bom, um jogador ofensivamente bem interessante, que consegue criar o próprio arremesso, ataca o aro, arremessa, joga com a bola, é um motor ofensivo bem bacana mesmo, um jogador que não tem muito parecido em Toronto, né? Um jogador que realmente produz por conta própria e traz um molho, um molejo ofensivo bem bacana, cara. Bem bacana mesmo para um armador aqui nessa faixa do draft. Uma escolha muito boa de Toronto. Muito boa mesmo. Eu vi esse cara saindo num top 40 bem tranquilamente. Eles conseguiram aqui na 50 e esse sim para mim talvez seja um estilo, tá? Um estilo do draft. Logo em seguida o Orlando Magic foi em Isaiah Nelson,
Um bom jogador, eu gosto também dessa escolha, eu acho que é um cara grande que consegue produzir, que consegue impactar rapidamente, verticalmente, né? Um cara que pega a ponte aérea de novo, é o mesmo feijão com arroz, a mesma base de um jogador útil, utilitário, operário, não é um jogador diferente, mas bem capaz mesmo, bem capaz de ser um bom jogador de rotação, né? E você conquistar um cara que pode ser um reserva bom na NBA por muito tempo, na pick 51, tem muito valor, cara. Tem muito valor mesmo. Acho que é um jogador super básico, super simples, nada especial, nada diferente, mas muito útil, muito útil. Pra mim, uma boa pick de Orlando aqui. E agora talvez seja a escolha de mais valor no draft nesse segundo round, né? Henry Vissar para o Atlanta Hawks, uma escolha que todo mundo ficou em choque como ele caiu tanto. A gente esperava o Henry Vissar saindo no top 30, para mim ele era um top 25 nesse draft, e no máximo deveria escorregar ali até o fim do primeiro round. Ele caiu para 52, cara. 52. É loucura pensar que por pouco ele quase não foi draftado, né? Então, para mim isso é inexplicável, um jogador que tem uns rumores, né, que dizem que ele foi prometido ao Atlanta Hawks e tal, ok, mas falando só da parte prática, né, o valor dele era um jogador de primeira rodada, um pivô muito inteligente, de muito QI, muita sabedoria, boas decisões, um cara que não vai ser um defensor ótimo, fantástico, mas vai conseguir proteger o seu aro, vai conseguir trabalhar no pick and roll minimamente, né, de maneira minimamente sólida, e muito sóbrio, muito seguro, um jogador muito bom, cara, muito bom. Para essa parte do draft aqui não tem muito o que fazer melhor que isso. Sinceramente, na verdade é bem valoroso mesmo. Você tá comprando um, né, sei lá, né? Você tá comprando um Onix um Onix, não vou dizer novo, né? Mas um Onix ali de 10 mil quilômetros rodados já, e por 20 mil reais, né? Bem baratinho mesmo. Vai poder rodar um Uber bacana com ele por muito tempo, vindo do seu banco, e até sendo seu titular. Eu vejo o Henry Vissar sendo um titular sólido na NBA, e uma escolha muito boa, cara. Muito boa mesmo. Logo depois teve o Gona Onyenso vindo pro Detroit Pistons. Essa escolha fez sentido na noite do draft, né? Porque o Isaiah Stewart foi mandado pro Memphis Grizzlies durante o draft, esse segundo round, e o Gona Onyenso é um cara em estilo de jogo muito parecido. É um protetor de área, é um corredor, é um cara que finaliza jogadas, que faz o básico bem feito e que consegue contribuir de uma maneira simples, mas muito efetiva. Eu gosto do Gona Onyenso, é um pivô que, assim como eu falei do Felix Okpara, assim como eu falei do Isaiah Nelson, é um cara simples, nada refinado, nada controlado, nada sóbrio, bem diferente do Isaiah Stewart, do Henry Vissar, né, que é um cara um pouco mais de QI, de passes, de achar os companheiros. Aqui o Isaiah Nelson é um jogador mais embrutecido no sentido de jogo, né, não espere que ele seja um jogador empoderado, que vai, né, ditar ritmo das coisas, mas ele vai fazer o simples muito bem feito. E para substituir o Isaiah Stewart, eu acho que é exatamente isso que Detroit quer, né? Então, uma escolha que fez muito sentido na noite do draft. Muito sentido mesmo. Teve uma escolha aqui que eu confesso que eu gostei. Não sei se não é minha favorita, não é como se fosse uma grande escolha, fantástica, assim. Mas eu gosto do Ladjai Jones, que foi pro Golden State Warriors. É um ala, né? Um defensor bacana. Eu gosto do potencial dele como 3 de defesa, protegendo o perímetro e também derrubando alguns arremessos fora da bola. Acho que é um jogador digno. Não acho que seja um steal de novo, né? Era um cara que eu via no top 40, pra mim ele tava ali no final do primeiro round mesmo. E aqui eu acho interessante. Pra mim é uma escolha que não vai fazer muito barulho, mas é bacana escolha, tá? E aqui a minha penúltima boa escolha que eu vou citar Ishchenko, né, um russo, alarmador, indo pro Dallas Mavericks, né, que subiu para selecionar ele com o Lakers, trocando com o Lakers, e selecionou um projeto, um cara que é pouquíssimo seguro, porque ele não tem um piso interessante, mas é um cara que dribla, que passa a bola, que arremessa, que consegue criar o próprio arremesso, que consegue jogar sem a bola.
vindo de uma competitividade de liga profissional bem comum, mas é um projeto. É um jogador que você está apostando no que ele pode ser. Não acho que ele possa ser uma estrela, mas ele pode ser um arremessador com e sem a bola bem interessante mesmo, um pontuador bem bacana, no potencial, né? Se tudo der errado, se ele não virar nada, você gastou uma pique 56, então assim, ninguém vai se importar com isso, né? Você sair com o Schenko aqui é uma aposta muito válida mesmo. Ainda mais para Dallas que, né, não tá pensando no agora, tá pensando no futuro mesmo. E boa aposta, uma boa aposta. Minha última boa escolha aqui é justamente a última escolha do segundo round. A pick 60 para o Milwaukee Bucks, Malik Lewis, um jogador bem interessante. Eu acho que ele tem um piso subestimado. Eu acho que não é um jogador tão inseguro assim, no sentido de saber o que ele pode ser. Acho que é um jogador nessa faixa aqui, cara, na pick 60, tem tudo pra ser um steal, tá? Tem tudo pra ser um steal. Pra mim era um cara que fazia sentido no top 40 e saiu na última escolha do draft. Por uma escolha, ele não foi um undraft. E se fosse um draft, talvez muitos times iam chamá-lo pra assinar contratos two-way, porque ele é bom jogador. É bom jogador mesmo. Minhoco saiu aqui com um jogador bem interessante. Vamos passar rapidamente aqui pelas últimas escolhas pelas últimas não, né? Pelas escolhas que eu realmente não gostei do segundo round, perdão. Eu simplesmente odiei a escolha do Indiana Pacers número 38. Brandon Smith. Eu odiei essa escolha. É um jogador totalmente de college. Ele, no college, teve uma carreira brilhante, porque o college é outro esporte, basicamente. Ele tem uma altura que eu confesso que não me lembro exatamente quanto mas é 1,81, talvez. Ele é bem baixinho. Ele é um ótimo passador, mas ele não faz nada mais além disso. Ele não vai ser um criador, e mesmo que fosse, ele dificilmente vai conseguir traduzir isso para NBA, porque ele é muito baixo. Para mim é um jogador de college, não é um jogador de NBA, e muito menos para uma escolha 38, cara. Muito menos para isso. Se ele saísse lá na 59, na 57, na 55, fosse um undraft, ok, né? Ok, eu não ia gostar, mas ok. Fim de draft. Mas a 38, cara, 38 tem muita coisa melhor que isso. Muita coisa. Eu simplesmente não gostei da escolha do Otega Oil, né? Quase que não sai aqui. Vindo de Kentucky, do OKC. Eu tô olhando aqui pra baixo pra ver as escolhas, tá? Do OKC, porque é um jogador que eu não vejo que faça nada demais. Ele não é um grandíssimo arremessador, não é um grandíssimo infiltrador. Ele não é nada para um cara já de idade avançada, com muita experiência no college em Kentucky. É um jogador que eu simplesmente não entendo porque vale uma escolha número 41. Não entendo. Para mim é um jogador bem comum, que tem braços longos, tem um atleticismo aqui e ali, mas nada mais que isso. Não é um grande playmaker, facilitador, não tem um grande QI de jogo, não é um super arremessador, não é nada demais. Um jogador bem fraco, bem comum mesmo. Eu simplesmente odiei essa escolha aqui, eu não gosto nem um pouco dessa escolha. Isso aqui é terrível. Jacoby Giuseppe. Cara, como o San Antonio Spurs teve a coragem de gastar uma pick 42 em um armador de 1,78? Como, gente? Alguém me explica, por favor. Porque eu tô tentando entender e não consigo. Você tem Dylan Harper, você tem Stephen Castle e você tem De'Aaron Fox. Vamos supor que você não tivesse nenhum dos três. Vamos supor que seus armadores fossem os caras mais normais do mundo. Ainda assim seria ruim. Porque o Jacoby Giuseppe tem 1,78 m. A gente tá em 2026, cara. Sim, essa escolha é muito é inexplicável. Ela não tem um mínimo de razoabilidade. O mínimo. Eu não consigo entender o que exista por trás disso. Eu não consigo. Eu não gostei também do Malik Brown na 44, pra mim é um jogador bem comum, mas eu não acho que seja tão gravoso quanto o Jacoby Giuseppe, bem menos gravoso, na verdade. Eu não gostei do Tyler Nickel pro Knicks na 47, acho que é um jogador que deveria ser undraft aqui, acho que é um jogador
bem normal também. O Toby Lawal para Dallas é um jogador que tem muito atleticismo, mas que não tem nada muito fora disso. Eu acho que vale a aposta. Eu entendo que seja um time que tá apostando e que por esse motivo eu não vou criticar, mas não acho que seja uma escolha muito boa assim também. Mas quem? Cara, teve a escolha do Narcisse Ngoy, né? Um jogador francês indo pro Clippers na 57, que eu simplesmente não conhecia. O Arthur Salazar também não conhecia. O Guilherme Dobristop também não conhecia. Vindo pro Clippers, eu não sabia quem ele era até hoje, né? Até ontem. Então não vou nem criticar nem elogiar. Pra mim, não consigo falar nada, na verdade. Mas ele tá vindo da segunda divisão francesa e foi MVP lá, né? Um cara... Não sei. Curioso. Escolha curiosa, né? Escolha que realmente deixa a gente com a cabeça pensando, né? E é isso. Eu acho que essas são as principais escolhas que eu realmente não gosto. Eu também não aplaudo muito isso. Essa aqui eu não gosto, eu esqueci de falar. Bruce Thornton pro Houston Rockets. Eu acho que o Thornton tem boas valências, é um cara eficiente, é um cara que cria o próprio arremesso, que trabalha com bola, trabalha sem ela. Mas eu não consigo ver muitos caminhos para ele ser um jogador que traduza isso a nível de NBA. Ele também é um jogador mais baixo, um armador mais baixo, e a gente sabe como é complicado isso, né? E foram muitos armadores baixos saindo nesse draft, até porque tinham 1 bilhão deles, né? Foram uma legião de armadores pequenos nessa classe. E o Bruce Thornton é mais um deles. Eu gosto dele, mas eu acho que é um jogador mais de college do que de NBA mesmo. E na 31 é bem cedo, cara. Bem cedo mesmo. Bem cedo. Para mim faria muito mais sentido o Malik Thomas, um Isaiah Evans, qualquer coisa, cara. Qualquer jogador bom aqui faria muito mais sentido. É a primeira escolha do segundo round. A primeira escolha do segundo round. Você gastar a primeira escolha do segundo round em um jogador que talvez não jogue, sei lá, 50 jogos na liga, acho difícil, tá? Acho difícil. Mas é isso. Eu não gostei de muita coisa nesse draft. Eu acho isso um pouco curioso, né? Curioso. Eu não sei se eu tô muito amargo, muito ácido, com muito fel na boca, ou se realmente a gente não vai ter muitos encaixes positivos nessa classe, né? Vamos ver. É isso, tá bom? Tchau, até a próxima.